Muito bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro. Estou comentando o dia a dia rural e olha só, gente, hoje estamos indo para Lapa, Paraná, pessoal. Estamos nesse chapadão aqui, olha só, do Campo do Tenente. Logo a gente chega na cidade da Lapa. Fica no canal, pessoal, assista o vídeo até o final. Não esquece de dar o seu joinha. Olha só, pessoal, que imagem. Que lugar bonito, hein? Que paisagem, hein? Simples e campeiro, pessoal. É desse jeito. Fica no canal. Muito bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro do Comentando o Dia a Dia Rural. E olha só, gente, hoje estamos em uma cidade histórica, pessoal, uma cidade histórica do Paraná. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante dessa cidade. Vamos ver se a gente acha esse homem em casa, hein? Ô, de casa! Mas olha só, achamos ele sentado na varanda. Como é que vai, Márcio? Tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Olha, um prazer imenso estar na tua presença. Conta pro pessoal do canal qual que é o teu nome completo. Meu nome é Márcio Anis Matarassade, sou conhecido como anfitrião da Lapa. E nós estamos na casa do anfitrião. Olha só, que é a casa do anfitrião da Lapa, olha só, pessoal. Então, a minha história ela começa nessa parte de ser anfitrião, mexer com turismo, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu sempre quis ser hoteleiro, sempre quis ter pousada, né? Era um sonho que eu tinha. E aos 16 anos, então, meu pai me emancipou e eu abri um carrinho de cachorro-quente. Foi meu primeiro negócio. Aí, por nós termos propriedade aqui, né, contígua ao Parque do Monge, nós estamos aqui na Vila Gruta do Monge, que se avizinha ao parque. Nós temos propriedade aqui há mais de 72 anos. Meu pai comprou aqui, da família do seu Jorge Serra. Pessoa muito importante, muito bacana, a família inteira da cidade, gostavam muito de corrida de cavalo, inclusive estamos ao lado do que foi a cancha reta de corrida. E assim, então, sempre a nossa história ligada a São João Maria, né? Aqui em relação ao Monge, nós tínhamos um pouco mais para frente ali a Chácara Miraluz, que é essa propriedade, então, muito antiga da minha família. Então eu sempre pensei, sempre quis, sempre falei, vivi em função de fazer coisas para o turismo. E assim foi. Então depois eu comecei a já atender grupos aqui em cima, né? Ainda de maneira rústica, depois fui me aperfeiçoar, depois me formei. Hoje também sou guia de turismo, tanto local quanto regional, nacional e América do Sul, né? Tenho algumas formações, algumas especializações e agora eu estou me profissionalizando ainda mais na área educacional. Olha só. Porque nós temos um projeto que você vai mostrar aí, que é o Aprendiz de Tropeiro. O Aprendiz de Tropeiro é um dia em que as crianças, já eu faço ele há uns 40 anos mais ou menos, tem aluno que já se tornou professor, que já se tornou aluno de faculdade, professor de faculdade, coordenador de curso, mestre e doutor, que começou aqui quando criança passear conosco. Então, nesta jornada, né, fomos desenvolvendo alguns projetos, dentre eles os didáticos pedagógicos. Como eu sou pioneiro em turismo férreo no Brasil, nós fizemos o Aprendiz Ferroviário, que também é muito interessante, a gente opera no Museu Ferroviário em Curitiba, né, na estação ali, toda aquela região, contamos toda essa história. Tínhamos aqui a Maria Fumaça, né, que fazia Curitiba lá para Curitiba, hoje é o trem eventual que vem de Mafra, na semana do aniversário da Lapa. Então fomos pioneiros nisso e também em turismo em área rural, no Paraná. Só. E aí desenvolvemos o Aprendiz de Tropeiro. Esse projeto que muito nos orgulha, um programa que já foi considerado entre as 3 melhores saídas pedagógicas do Brasil, o Aprendiz de Tropeiro, num levantamento nacional
recebeu esse galardão, por assim dizer. Então a nossa vida tem sido isso, né? Nós temos a Pousada Tropeira, que fica na Rua das Tropas, propriedade que foi do presidente Faria, presidente da província do Paraná, né? E da família dele passou para a família dos meus avós no início do século passado, né? Minha mãe, que tem, graças a Deus, no alto dos seus 95 Olha, anos, que benção, hein? está aí para nos auxiliar. Tinha até recentemente meu pai também, com 93 foi, né? E tivemos uma base muito sólida, uma base cultural e estrutural, né? Mas eu estou ainda me aprimorando na área também educacional para que a gente possa cada vez mais. O desafio é a educação. O desafio é ensinar para as novas gerações o que foi história, né? O que é história, onde que ela se desenrolou. E por isso, então, nós recebemos as escolas de todo o Paraná, uma parte de Santa Catarina, que vem estar conosco aqui. Na área musical também temos o grupo de seresta, fazemos aí as serestas da Lapa, já bastante famosas. E na área da gastronomia, eu sou me chamam de chefe de cozinha, eu sou cozinheiro, no máximo. Um tropeiro-chefe? Isso, um chefe de tropa de cozinha. Só. E eu faço, então, as minhas iguarias da comida tropeira, né? A minha primeira cozinha, claro que é a cozinha árabe, pela ancestralidade, mas junto com a comida tropeira. E, por assim dizer, criei ou organizei um prato chamado Tropeironoff. Tropeironoff. Tropeironoff, que você também vai ter como mostrar, né? No teu programa, aí as nuances. Chegamos a ficar classificados na classificação do Caminhos do Campo, né, como aquelas comidas paranaenses e tal. Fomos para a final, no Caminhos do Campo, com o Tropeironoff, que é uma forma, era um desafio de fazer uma comida com pinhão. Está aí logo chegando a safra do pinhão, né? Começa no mês de março, por aí já começa, né? É abril, na verdade, abril. No dia 1º de abril que eles liberam para, legalmente, nós utilizarmos. Primeiro pinhão é o São José, que eles chamam, né? Exatamente. Então, nós temos aí essa parte da culinária, né? Então, tudo isso, na verdade, a nossa vida foi desenvolver um projeto que hoje é chamado de A Arte de Bem Receber. Nós fazemos palestras, damos aula a respeito disso, né? Agora mesmo vamos ter um treinamento aqui com umas instituições muito importantes da área da preservação ambiental também, porque convivemos com tudo isso, né? Então, na verdade, nós abrimos a nossa vida, abrimos a nossa porta, o nosso coração para receber as pessoas. Por isso, ser o anfitrião da Lapa, estarmos nessa casa onde as pessoas que fazem caminhada aqui chegam, né? Aqueles que fazem cavalgada aqui chegam, né? Visitantes e turistas, e aqueles que querem se informar sobre a história da Lapa, sobre a história do monge, né? Então aqui é um complemento da nossa pousada tropeira, que fica no centro da cidade. Agora estamos restaurando também lá pelo mês de março, final de março, começo de abril, junto com a safra do pinhão. Nós vamos reabrir com um evento importante, um festival do pinhão, do Clube do Pinhão Amigo, do qual eu sou presidente de honra. Enfim, são tantas atividades, mas se você for juntá-las, parece que a gente dispersou, né? Mas não. Na verdade, nós juntamos várias tendências multidisciplinares para a gente ser o que é hoje, né? Então, se hoje, por exemplo, você nos encontrou, né, por algum motivo, até gostaria de saber como é que você chegou até nós, porque assim tem sido com jornalistas do Brasil e do estrangeiro que vêm nos visitar, né? Ouvem, fazem uma pesquisa, encontram o nosso nome, um amigo conta, né? Ou lê alguma matéria, vê algum livro que nós somos citados também, muita coisa, teses de doutorado, tese até de pós-doc, tem uma de Santa Catarina que fala sobre o nosso trabalho. Então é assim, é a nossa maneira de receber. Você com todo carinho, uma pessoa que está próxima, mas se você viesse do outro lado do mundo, também seria recebido
com as mesmas honras e glórias que Olha nós só, gente. recebemos. Eu digo o seguinte, durante algum tempo, nós recebemos aqui na Lapa a Universidade de Wright States, de Ohio, dos Estados Unidos, que tinha um convênio, um intercâmbio com a Universidade Federal do Paraná. E tinha também a Universidade de Yokohama, do Japão, que é convênio também de intercâmbio com a PUC do Paraná. Então, assim como nós recebíamos esses estudantes, né, lá do outro lado do mundo, né, como é o caso do Japão, como também longe da América do Norte, era a mesma alegria de receber as crianças de Quitandinha, de Mandirituba, da Fazenda Rio Grande, da Contenda, né, que estão aqui do nosso lado. Por quê? Porque o ser humano ele merece respeito vindo de qualquer forma, se ele vem de uma escola pública, se ele vem de uma escola trilingüe, como eu tenho recebido aqui, né? Então, a nossa motivação é o bem receber. Por isso, seja muito bem-vindo depois desse, o que nós chamamos em rádio amador de câmbio espada, porque é bastante longo, mas seja muito bem-vindo. Tua esposa está aqui também supervisionando o nosso trabalho. Isso, tá cuidando da gente ela lá. Está gostando, porque ela está sorrindo e fazendo, concordando, né? As mulheres normalmente e as crianças, né, são muito sinceros, né? Quando verdade. gostam, né? A gente que meio muito importante, é muito importante esse trabalho, Márcio. Vocês já pensaram em trabalhar também com voluntariado aqui? Sim. Nós temos programas de estágio, né? Uhum. A gente trabalha também com estagiários, nós damos oportunidade para que as pessoas da área da cultura, do turismo, né, dos cursos de artes e tal, estejam sempre conosco. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando eu dou minhas palestras, minhas aulas, ou eu dou oportunidade de conversar. Normalmente as pessoas dizem, e tem um ditado árabe que diz, não diga tudo o que você sabe, né? Eu não concordo com isso, sabe? Eu tenho, graças a Deus, passou por nós vários estagiários. Agora, uma pessoa que foi nosso estagiário está comemorando 25 anos de ordenação sacerdotal, né? O padre Valmir, de Rio Negro, né? Bom Jesus da Coluna, passou pelo nosso estágio e hoje, quando eu era diretor do Teatro São João, hoje é um excelente pároco e muito querido pela comunidade. Nós temos já advogados que passaram por aqui como estagiários, engenheiros, enfim, historiadores, né? Então, de modo que a gente fica muito feliz em abrir as portas e dizer tudo que a gente sabe, para que sirva para as futuras gerações. Aquele que guarda para si, um dia, esse conhecimento, vamos dizer assim, vai com ele, né? Eu acredito que a vida continua, mas neste mundo não deixa. Então eu quero deixar o meu legado para que, não para ser lembrado como uma pessoa importante. O importante não é a pessoa, o importante é a história. Né? É verdade. É isso que a gente aquilo gosta. Que a gente deixa, que é o nosso legado, que fica aqui, né? Sem muito dúvida importante. nenhuma. Nós somos passageiros, né? Embarcamos numa estação, vamos desembarcar em outra estação lá na frente, e se a gente não deixar a nossa bagagem no trem para que alguém vá lá e ache e veja, olha que interessante isso ou aquilo, a vida não vale a pena. Né? E aquilo que você falou, a pessoa ter conhecimento e reter o conhecimento e não utilizá-lo para outras pessoas é o mesmo que não saber. Eu acho, porque daí termina em si mesmo, né? Termina em si mesmo. Nós temos, eu conheci algumas pessoas que tinham um grande conhecimento e que não compartilharam, né? Até a vida dessas pessoas são vidas solitárias, sabe? Quem não compartilha, no momento em que vai precisar das outras pessoas, dificilmente também, não que a gente tenha que fazer as coisas esperando do outro. Eu acho que o que uma mão faz, meu avô sempre falava muito nisso. Duas coisas, né? Quando ele falava em filhos, ele dizia que o rapaz reclamou da estrada. Como se eu fosse resolver a estrada. Então é o seguinte, eu diria uma coisa que o meu avô dizia de filho, que um
Filho é como os dedos de uma mão, um não é igual ao outro, né? E outra coisa que ele dizia também é que o que uma mão faz, a outra não vê, né? Então você não pode fazer as coisas esperando que as pessoas te retribuam, etc. E tal. Você faz é para você, né? Você faz para você, faz para Deus, né? A gente é muito fiel, né? Agora estamos trabalhando um projeto muito importante sobre a padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Olha, né? Só, pessoal, e a santa devoção aqui do Márcio, olha só. Sempre vem junto. A minha irmã, que ajudou a minha mãe a me criar, chama-se Miramar do Rocio, né? Então, a fé no Rocio e os parentes que lá habitaram a região do Rocio, tiveram um restaurante durante muito tempo, a família Zatar, né? Nossos primos. Então, a gente sempre teve a vida muito ligada. E agora nós estamos fazendo esse trabalho aí da padroeira, assim como fazemos também do monge João Maria, né? Eu sempre digo o seguinte, os eixos do meu trabalho são assim, dos caminhos das tropas aos caminhos de ferro nas trilhas de São João Maria. Olha só. Agora vamos matar uma curiosidade. Pois não. Então você foi emancipado aos 16 anos, né? Certo. Para você ter a primeira empresa, né? E quando que surgiu assim esse amor pelo camperismo, pelo tropeirismo? Quando que foi? Pela tradição lapiana. Pela própria tradição Isso, lapiana. Minha mãe nasceu na Lapa, lá na casa, né? A parte do teu pai são árabes. No caso, o teu pai ou teu avô que veio da... Meus avós vieram, por parte de minha mãe, vieram do Líbano, e por parte do meu pai da Síria, que daí se radicaram em Curitiba, ali na região da Praça Espanha, né? E aí, meu pai vinha para Lapa, o primeiro emprego dele foi na Rede Ferroviária Federal, então ele tinha aqueles passes para viajar, né? E ele veio na festa de São Benedito aqui, que conheceu a minha mãe, né? Minha mãe que, não por coincidência, né? Depois descobriram umas coincidências, que ela também morava, uma tia dela morava vizinha dos meus avós. Olha só que interessante, pessoal. E aí, minha mãe sempre trabalhou nas festas de São Benedito, minha avó fazia quibe. Lembrando que a igreja de São Benedito foi uma das primeiras igrejas da Lapa, né? A igreja de São Benedito veio com os descendentes de escravizados, né? Que no dia 26, por que na Lapa o Natal, o dia de São Benedito é diferente do calendário da igreja? É no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Tem uma razão toda especial, porque havia, né, a Casa Grande e haviam os escravizados, né, que moravam aqui. Teve poucas senzalas, mas existiam. Eu conheci várias senzalas ainda na Lapa, tanto na cidade quanto no interior, né? E eles, então, eram devotos de São Benedito, Santo Preto. Né? E no dia seguinte ao Natal, eles recebiam da Casa Grande, dos seus patrões, dos seus, felizmente, donos, né? Como eram considerados, tudo aquilo que sobrava das festas do dia do Natal. Então, como não tinha freezer, não tinha nada, e existia abundância, então, por exemplo, o camarada, para fazer uma festa para a família dele, ele matava um boi. Você sabe que a carne não tem muito como você conservar, né? Então, aquilo sempre era em exagero e sobrava. E aí eles davam aos escravos, escravizados, por assim dizer. Ninguém é escravo, as pessoas foram escravizadas, né? E eles, então, no dia seguinte ao Natal, faziam a sua festa, onde hoje é ali o santuário. Daí ergueram uma capelinha a São Benedito. E depois, no final dos anos 40, inclusive tem uma história bonita sobre o nascimento da coxinha de farofa, também nessa festa, né? No final dos anos 40, então, iniciou-se ali a construção do santuário, que é o maior templo dedicado a São Benedito do mundo. Olha só, pessoal. Veja a importância. Então, ali, então meu pai veio para as festas, a minha mãe sempre filha de Maria, meu pai mariano, né? Sempre ligado à Igreja Católica, foi coroinha na época, né? E a minha mãe sempre filha de Maria,
acompanhando o Monsenhor Henrique aqui na Lapa. E pela religião se conheceram e depois, né, vieram a casar e o meu pai, maior parte da vida dele, ele morou aqui, ele casou muito jovem, né, aos 20 anos. Então, dos 74, 73 ou 74 que ele faleceu, ele viveu 20 anos em Curitiba e 54 na Lapa. Então, sempre se considerou lapiano. E a minha mãe... Então, você me perguntou uma coisa e eu acabei te contando mais histórias, porque na Lapa é assim, tudo tem história. É uma das cidades mais antigas do Paraná, acredito eu, que foi o que? A primeira do Paraná, a Lapa? Não, a Lapa é uma das mais antigas e se você for procurar historicamente, as datas são muito difíceis de você fazer um registro exato, né? Mas entre as mais antigas do Paraná, porque se eu for começar a citar aqui as datas, né, que passou a ser vila, etc., vai ficar muito enfadonho, parece uma aula de história. Daí, é verdade. Né? Até inclusive aqui houve o combate da Guerra do Contestado aqui, né? O Cerco da Lapa. Cerco da Lapa, né? O Cerco da Lapa na Revolução Federalista. Ah, sim. A Lapa, então, em virtude do tropeirismo, a Lapa, então, se abriu o caminho, né, das tropas e por esse mesmo caminho veio o caminho da Revolução. E a Lapa é a cidade do meio do caminho. Eles precisavam chegar a São Paulo, os revoltosos, né, de lá ao Rio de Janeiro e conquistar o governo, né, central. E eles queriam derrubar Marechal Floriano, que foi o segundo presidente da República, né? O primeiro foi Marechal Deodoro. E ele quase que era vice, né? Quase que num golpe de Estado, por assim dizer, né? Ele assumiu a presidência. Mas há um fato interessante também que vale ressaltar. O Floriano, ele nunca assinou um papel como presidente da República. Veja só. Ele sempre assinou como vice-presidente em exercício. Porque pela legislação da época, se ele assinasse como presidente, teria que ter uma nova eleição. Isso ele não queria. Então teve várias revoltas, que eu não vou entrar aqui no mérito da história, mas daí, quando eles tentaram primeiro por mar chegar ao Rio de Janeiro, né, e a esquadra que conseguiu rechaçar os revoltosos, eles subiram então a cavalo, né, com mulas, cargueiras e tal, e subiram. Teve vários aspectos bem pesados dessa de verdadeira carnificina que se fez durante o caminho, inclusive na ilha de Nossa Senhora do Desterro, que se chama Florianópolis, né? E que durante muitos anos os moradores de Florianópolis não aceitaram e não aceitam, muitos até hoje, porque o Floriano realmente foi um carrasco, né, daquelas pessoas que viviam na ilha, né? Tem lá um episódio da ilha do Inhatumirim, coisas muito terríveis aconteceram. E, afinal de contas, chegaram na Lapa. E aqui tinha o General Carneiro, que o Floriano mandou para cá, para defender a Praça da Lapa. E os revoltosos imaginavam, tendo à frente, né, o Gumercindo Saraiva, que era conhecido como Napoleão dos Pampas, que era um homem muito guerreiro e tal, ele achava que em 48 horas ele passaria pela Lapa. E a Lapa resistiu 26 dias. Imagina. Então, isso... Quase um mês, né? Isso destruiu toda a logística, né? Nós estamos hoje, é dia 11. Isto. No dia 9, que se comemora, por assim dizer, se celebra, não diria comemora, né? Mas se celebra a morte do General Carneiro como um herói, né? Ele, então, que comandou aqui e 2 dias depois que ele foi atingido de morte, que ele faleceu, que daí realmente a Lapa capitulou e assim seria hoje, 2 dias depois. Olha que coincidência histórica. Nesse dia, então, na Casa Lacerda, se assinou a capitulação da praça, né? Com honras aos militares, mas segundo conta a história... Lembrando que a Casa Lacerda é uma casa que tem aqui no centro da cidade da Lapa, aqui, né? Exatamente, casa do Coronel Joaquim Lacerda, que era o segundo comandante, né, o comandante de um dos batalhões,
ele que assumiu depois que o Carneiro morreu, né? E aí fizeram então a assinatura da capitulação, né? No dia de hoje, em 1894. Né? Então a Lapa guarda histórias belíssimas, né? Como a história, por exemplo, da construção do Teatro São João por uma associação literária, a visita de Também Dom acho Pedro que é um dos teatros II, mais antigos do Brasil, né? é um dos mais antigos e construído sem um centavo de governo. Foi Olha feito só, por gente. uma associação que seria como se fosse hoje uma ONG, né? Que essa ONG então tinha os seus associados e eles então contribuíam e assim foi feito o Teatro São João, né? E a Associação Literária Lapiana era o nome dessa ONG, né? E que aí construiu o Teatro São João, recebeu Dom Pedro II, né? E a Lapa vivia um momento de glória, vamos supor, cultural muito forte, né? Na Lapa se falava francês, a Lapa tinha a biblioteca da literária, né? Prova disso, né? E depois a cidade, então, logo, alguns anos depois, veio, né? Em 1893, ela começa a experimentar o horror dessa revolução, que custou muitas vidas, que custou todo um desenvolvimento que a Lapa tinha, tornando, levando muitos anos, por assim dizer, para se recuperar. Né? Isso é um fato histórico, é um fato triste que tem que ser contado. Está aí o Panteão dos Heróis, né? Onde estão lá os heróis que fizeram essa frente, né? Fizeram a resistência lapiana. E isso tudo nós contamos. Nós começamos contando então para as crianças, para os jovens, os adultos, as pessoas de terceira idade que nos visitam, que daí nós temos a Seresta também, né, que eles experimentam a nossa comida típica, o nosso café com mistura. Como que surgiu a coxinha de farofa? Conta para nós, Márcio. Muito bem, a coxinha de farofa está ligada à festa de São Benedito. Então, naquele momento, estava-se arrecadando o dinheiro para fazer a igreja, né? Então havia umas contribuições dos fiéis e havia então as festas para arrecadar. A minha avó, por exemplo, ela fazia um quibe que era algo assim extraordinário. E o quibe da minha avó, ele não era vendido na festa, ele era leiloado. Olha só, dado ao valor que tinha. Então ela fazia uma cesta, a cesta ia junto também do leilão. Veja só. Fazia a cesta, daí tinha o celofane. Então eles fechavam aquele celofane na cesta, né? Com os quibes dentro, obviamente. O celofane, uma fita, e era leiloado, era vendido em leilão. Olha só, gente. E nessa festa, alegoria. Nessa festa foi um movimento muito grande. E estava como voluntária também, assim como eu contei da minha avó, a dona Maria da Glória Ribas Cus, que provavelmente seja a tua parente. Parente, provavelmente, provavelmente, olha só. Né? Os Ribas são uma família muito, muito grande. Um abraço até o Luiz aqui do Portal do Pampa, nosso parente, nosso primo, um grande abraço para ele também. E todos os Ribas aí da Lapa que estão assistindo esse vídeo aí. O Luiz eita. Pedro Elvira. Olha aí, rapaz, olha que sumiu. Luiz Eduardo. Isso, exatamente. Luiz Eduardo Cus Marins. O Luiz é um amigo querido, é uma pessoa que eu tenho no meu coração sempre, né? Sempre que eu precisei, até hoje, sempre que eu precisei de coisas de estúdio e tal, ele sempre fazia, com um detalhe, nunca me cobrou nada. Ele disse que olha só, Luiz, aí, sempre na próxima ele ia cobrar. só. Olha, eu acho que eu peço coisas para ele há uns 50 anos, mais ou menos. Desde criança eu mexo com música, né? A gente compõe, canta e tal. E ele nunca me cobrou nada. O Luiz Eduardo é um querido, é um querido. Mas então, veja você como o mundo é pequeno. Aí a dona Maria da Glória, que era esposa do prefeito Otávio Cus, o movimento foi muito grande e como a festa era feita por voluntários, então quem assava o frango eram umas pessoas, quem fazia farofa eram outras, quem fazia massa do pastel eram umas, quem fazia o recheio eram outras. Era um mutirão. Como se diz no interior, um pichirum. Um pichirum de gente para festa. Exatamente. O que aconteceu? Chegou em dado momento
que terminou o recheio do pastel. Sobrou a massa, bastante. Terminou o frango, sobrou a farofa. A Dona Maria da Glória teve justamente, que é a avó do Luiz A avó do Eduardo. Luiz ainda, ó, só Luiz, olha que história. É bem parente tua. A Dona Maria da Glória, inclusive anteontem, fazendo um documentário, e ela foi muito citada nesse documentário. Então, o que acontece? Ela teve uma ideia, pegar a massa do pastel e rechear com o recheio do frango. Olha só, gente. Ela fez uma trouxinha e começou a fritar e o povo começou a comer. E deu certo, ó. Deu certo. Coisa diferente. Foi uma loucura. Todo mundo durante o ano queria e não existia aquele salgado. A coxinha de farofa. No ano seguinte, ela pegou como exemplo, sabe aqueles canudinhos de festa de criança? Sei, que sim. Vai maionese, vai doce de leite, vai o que quiser. Aquilo aceita tudo e aquilo é muito antigo. Ela se baseou no design daquilo, claro que fechando no fundo, né? E criou então esse formato de coxinha, que é um cone, né? E que hoje é uma iguaria lapiana, mas que já está difundida no Brasil inteiro. Se você procurar na internet, tem um lugar muito chique em São Paulo que vende coxinha de farofa. Até tem um rapaz, teu colega youtuber, que comprou a coxinha. Tem no YouTube, se você procurar, você vai achar. E chamou pela aqueles aplicativos de comida. Daí contou, vem a história ali. Até foi uma pesquisa que foi feita. Eu tive o prazer de ajudar nessa pesquisa, né? Então, lá em São Paulo, tem a coxinha de farofa, sempre com o compromisso de dizer que a coxinha de farofa lapiana e contar a história. E eles fazem isso. Olha só, gente. Vai junto um histórico, não é barato, não me lembro, não sei agora quanto que é, mas é bem caro, porque é uma iguaria, né? Aí também, no lançamento do nosso projeto Aprendiz de Tropeiro, junto com o Sesc e o Senac em Curitiba, foi no Paço da Liberdade, foi feito uma homenagem à uma das grandes aqui lapianas, que é Maria Teresa Lacerda, tia Eza, porque ela escreveu um livro chamado Café com Mistura, que é o café com mistura lapiano, né? O nosso café não é café colonial, é café com mistura, porque tem uma história, depois eu conto, se der tempo. E a dona, então, o que eu estava falando? Eza? Ah, tia Eza. Tia Eza. Então a tia Eza escreveu um livro chamado Café com Mistura, e ela foi então homenageada pelo Sesc, até foi a última homenagem que ela recebeu, né? Ela fez, desculpe que eu vou me emocionar um pouquinho, porque a gente era muito, muito, muito ligado a ela. E foi feita então essa homenagem a ela, e nós levamos a coxinha de farofa para o Senac. Hoje, se você for nas unidades do Senac, das lanchonetes escola, você vai comer coxinha de farofa. Olha só, pessoal. Uma iguaria com tradição, né? Olha só. Exatamente. No Jardim Botânico, em Curitiba, ali no Alto do São Francisco, no Belvedere. Então, ela tem sido, por assim dizer, uma referência, né, histórica para Lapa. E nós ficamos muito felizes com isso, porque nós trabalhamos muito para que isso fosse feito. Sempre lembrando da pioneira, né, daquelas pessoas que a ajudaram também, né, e que nos deram esse presente, que é a coxinha de farofa da Lapa. Olha só, gente, que aula que a gente teve com o Márcio aqui, ó, e que bom, que satisfação e uma honra, privilégio nosso, né, de poder compartilhar com vocês aí que estão inscritos no canal Simples e Campeiro, a verdadeira história da coxinha de farofa. Olha só, pessoal, que bom. Coisa linda. Bom. Mas agora conte mais uma história para nós, Márcio, que a gente precisa saber
onde que nós estamos aqui nesse momento? Aqui, então, aqui é a casa do anfitrião, e em Isso. cima da pedra. E aonde que é esse lugar que a gente está aqui, ó? Nós estamos na Vila Gruta do Monge, uma vila, vamos dizer assim, que foi criada há mais de 72 anos, que meu pai adquiriu há 72 anos. E o Parque do Monge fica mais adiante um pouco. Uhum. Essa área é uma área particular, é uma área, vamos dizer assim, municipal. Nós estamos na Avenida Getúlio Vargas, o número aqui 2726. E estamos próximos, talvez, aí a uns 200 metros da entrada do parque. Né? Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos a uns 200 metros da entrada do parque, que tem toda a história do monge da Lapa, né? Tem ali o mirante. Eu vi que o pessoal vem para pegar água. Eu encontrei uma senhora, eu levei com um carro, né? Eu trouxe um galão. Eu falou, vou pegar água ali, será que tá aberto? Sim, tá aberto. O pessoal tá indo ali. Então, o pessoal tem essa tradição, né? Por causa do monge João Maria, que é o monge da Santa Cruz e das Santas Águas. Olha só. Então, ele habitou, foram 2 monges que passaram por aqui, João Maria de Agostini, que era um italiano, né, que veio lá do Velho Mundo e que foi morrer lá nos Estados Unidos, fazendo tudo isso a pé. Né? Imagina. Existe um documentário que você pode também procurar, que chama-se A Maravilha do Século, Olha que só. fala João Maria de Agostini. E depois dele veio João Maria de Jesus, que é o segundo monge. Né? Que nós, vieram outros em nome, né? se evocando o nome dele, mas para nós somos 2 monges mais... Contar uma particularidade desse segundo monge, né? Que é o João Maria de Jesus, né? Isso, Ele esteve na casa do meu avô, do Candoca, do Cândido Oliveira Ribas, né? Ele parou por uma semana. E ele tinha um costume, é muito difícil parar na casa de alguém. Ele dormia no mato, embaixo de uma árvore, na mangueira, não tinha criação num paiol, mas na casa da pessoa era difícil ele chegar. E ele ficou na casa do meu avô. E a minha avó conta essa história, né? E ele passou alguns conhecimentos pro meu avô, tanto de ervas medicinais, que ele já tinha um pouco, né? Mas também da famosa dose, a famosa água, né? Que o pessoal fazia a homeopatia com água, né? E ele começou a fazer doses homeopáticas pro pessoal aí na década de 1918, por aí. Mais ou menos 1918, entre 1917 e 1918. E daí minha avó sempre contava isso daí. Muito importante, porque tanto um quanto o outro, eles defendiam muito a natureza. Falavam muito sobre como que seria a questão das plantas e tal, e eram conhecedores justamente dessa parte das ervas, né? Eles davam remédio quando era muito difícil, né? E quando também a Igreja Católica não chegava com padres em todos os recantos e tal, então o pessoal se batizava com eles, tanto que na Lapa é uma tradição até hoje das pessoas se batizarem na igreja e se batizarem aqui com as águas do monge. Né? Alguns se batizam em casa também, aí fica 3 vezes batizado. É verdade. Né? Ainda tem algumas pessoas no interior que tem essa cultura, né? São 2 batismos, o de casa e mais um da igreja, e ainda alguns que moram próximo que ainda vêm aqui, né, para poder fazer. E próximos e até alguns não muito próximos, né? Porque como os monges, eles andaram em todo o sul do Brasil, né? E o Agostini, como eu falei, atravessou as Américas e foi depois morrer lá nos Estados Unidos. Tudo comprovado historicamente e tal. Então as pessoas vêm. O monge João Maria de Agostini, ele era fiel, ele era devoto do Santo Antão, que é o Santo Antônio do Deserto. Inclusive, o nosso Santo Antônio casamenteiro tem o nome de Antônio por causa de Santo Antão. Olha Santo só. Antão foi o primeiro monge da Igreja Católica. Né? É uma história muito linda. E o nosso João Maria de Agostini, ele tinha a fé em Santo Antão. Veja só, pessoal. Que história, né, pessoal? Que
Que privilégio poder passar um pouco de conhecimento para vocês aí do outro lado da tela, né? Mas que beleza, que benção. Agora, mata uma curiosidade para nós. Qual é a recordação que você tem aí da tua mãe, quando você morava com ela, quando você era criança? Isso a gente pergunta para todo entrevistado. Como é que era? Você chegou a morar assim na roça, assim, coisas assim? Não, nós sempre moramos no centro histórico da Lapa, tá? Mas a nossa ligação, alguns dos nossos melhores amigos estão no campo, né? Aham. Algum, poderia citar, por exemplo, Hilário Rodrigues, que é lá do Fecho, né? Uhum. Que me ensinou muito sobre tropeirismo, Olha né? só, gente. Vale a pena você fazer uma matéria lá no Museu do Tropeiro, que ele mantém, muito importante, recebe visitantes. Eu fiz uma curadoria lá também para ele, né? Enfim, em todas as regiões, né, aqui do interior da Lapa. Meu pai, antes de ser advogado, ele tinha comércio, então o pessoal vinha com aqueles carroções e tal, e a gente sempre foi muito convidado a ir para o interior. Então, a minha convivência com o interior, não só com o interior da Lapa, mas o interior de toda a região, porque a Lapa era um centro comercial muito importante até o século XX, né? Até meados do século XX, quando eu era criança, por assim dizer, né? Uhum. E tinha Então, muito lugar aqui que o pessoal não tinha luz, né? Era só lampião, antigamente. Isso sim, daí há 50 anos atrás, né? muito, muito. A própria luz da Lapa vinha da Celesc, vinha de Santa Catarina, Uhum. e chegava tão fraquinho que o pessoal brincava que você tinha que acender um lampião para ver se a luz estava acesa. De tão Veja só. fraquinho que era. E a estrutura, né? Depois foi se estruturando a cidade e tal. Mas eu convivi muito, né? Por exemplo, eu tinha uma família Ferreira da Silva ali no Bom Sucesso, que é Uhum. aqui perto da Mariental, já faz parte da Mariental, que foi a família da Tere que me criou, né? Ajudou a minha mãe a criar, porque ela trabalhava bastante na parte do comércio, né? Que não tinha. Não, levou muito, muito tempo para ter luz, né? Uhum. Então a gente, quando ia, experimentava bem aquela coisa da luz de vela, da fogueira, de ficar contando história E em volta. então, e me conta uma particularidade dessa época aí que você chegou a visitar as fazendas que não tinha luz ainda na base do Lampião, né? O pessoal fala muito nas lendas urbanas aqui, ou lendas lá da 40 anos atrás, do tal do Baitatá. Tinha esse negócio ou não? Olha, tinha e tem, né? Tinha e O tem. pessoal comenta até, inclusive, né? Vamos desmistificar, para ver se procede ou não procede essa informação. Diz que ainda o pessoal vê no alto do monge luz assim que voa. Tem isso daí ou não? Tem. Eu tive uma experiência própria aqui de avistamento, né? Era um começo de ano, as aulas iriam começar na segunda-feira. No sábado, nós estávamos aqui no Cristo, ali, né? Se passou agora ali pelo Cristo. E mais ou menos como se fosse aqui um pouco mais para frente, havia uma luz. Como se fosse, e aqui não tinha, né? Não tinha a nossa chácara que era para o lado de lá, né? Que tinha luz, mas para frente aqui não tinha luz. E aqui tinha um restaurante que fazia costelada nos Uhum. sábados, então tinha bastante movimento, então, e aquela luz ficou parada durante muito tempo. Mas parecia uma luz assim, que ou era algum lampião, ou uma lanterna daquelas grandes, né, de carbureto e tal. E aquilo ficou, e a gente conversando com os amigos que iriam, a partir de segunda-feira, estudar em Curitiba e tal. Eu fui estudar, mas eu ia e voltava, né? Então era o nosso último dia, por assim, último final de semana de férias. E aí aquela luz, a gente sempre conversando, dizendo, tá lá a luz, tá. Só que daí o pessoal da costelada começou a ir embora e aquela luz ficou. Uhum. De repente aquela luz se deslocou para onde nós estávamos. Olha só. De brilhar
o carro, me lembra um Passat, 1976. Veja só. O Passat TS, aquele nervoso. Começou a clarear a lataria do carro e tal, e aquela luz foi crescendo, crescendo, daqui a pouco ela subiu. Subiu e começou a fazer movimentos muito rápidos, né? E ia para cima da nuvem e voltava e tal e coisa. E nós estávamos em 4 amigos ali, e um pedia para que o outro repetisse para ver o que a gente estava vendo. Tá bom. Combinamos não falar muito sobre o assunto. Não comentar, imagine, né? Mas quando um dos amigos foi almoçar na casa do seu Ricardo Elck, por sinal ele era Ricardo também, o namorado da prima dele falou: puta, vocês souberam de ontem as luzes? O pessoal da cidade viu aquilo que nós vimos de perto. Olha só. Sabe? Então realmente houve. Os místicos falam que no monge existe um portal de encaminhamento. Né? Seria mais ou menos ali, depois da subida ali, né? E que muitos espíritos, muitas almas, muitos espíritos, né? A alma é quando está encarnado, quando está desencarnado o espírito. São encaminhados por ali. São doutrinados, né? Quando há uma doutrinação, e são encaminhados. Então tem um portal de encaminhamento aqui, né? E agora, mais, vamos por assim, que eu passo na vida adulta aqui em cima, eu não tenho visto nada, né? Nunca mais vi, né? Mas este fato eu então proceda, veja só, isso tem mesmo. Convivi, né? E o pessoal do interior conta muita coisa, né? Conta bastante, né? Muita história de lobisomem, muita história, né? Boitatá, então, nem se fale, né? Daí tem o tal do corpo seco. O bradador, que chama, né? Esse, exatamente. É esse aí. Então, sempre tem essas histórias. E uma coisa eu digo para você. Eu creio. Eu não duvido. Eu não duvido. E é verdade, a gente comenta que o pessoal tem até relatos, né, comprovados, estão no próprio canal. O pessoal pode assistir aos vídeos anteriores, né? Temos aí 4 pessoas que deram entrevista que comprovam, e pessoas assim idôneas, já com a faixa etária de idade, que a pessoa não vai mentir. Que vira isso daí, olha só. Porque, veja, para você fazer uma afirmação dessa, que nem essa história que eu te contei, primeira vez que eu falo isso em vídeo, inclusive, né? Olha que coisa boa. Hoje é um dia histórico, que foi o dia que assinou a capitulação. E hoje eu estou te contando aqui, né? Também é a primeira vez que eu estou falando que faz 45 anos esse ano que eu comecei o meu trabalho no turismo, né? É a primeira vez que eu estou falando isso. E estou contando essa história. Porque quando você tem maturidade, pouco importa se alguém vai acreditar, deixar de acreditar. Porque eu vou contar... Por que eu vou contar mentira? Vamos ver. É verdade, é isso aí. Mentira, se a gente fosse pescador, então, daí essas sim, né? coisas assim, mas é verdade. Ou caçador, é verdade. Mas foi assim. E com quantos anos que está hoje, Maurício? 61, faço agora, dia 9 de março, dia que também é atribuído ao primeiro milagre de Nossa Senhora do Rossio. Olha só. Por isso que nós vamos ter, eu quero aproveitar inclusive a tua presença, a presença do teu canal, para convidar os fiéis da nossa região para fazerem a Romaria Paranaguá, que nós estamos organizando no dia 9 de março, para, por assim dizer, comemorar esse primeiro milagre e também valorizar a padroeira do Paraná. Todos sabem que no dia da festa é um movimento muito grande, esse ano deu 500 mil de pessoas, mas durante o ano é muito importante que nós tenhamos o que se chama de turismo religioso, que é muito forte no mundo inteiro. Esse ano é o ano jubilar dos Peregrinos da Esperança, muito importante. A campanha da Fraternidade vem aí falando também sobre ecologia, meio ambiente, né?
Então é muito propício nós falarmos em turismo religioso. Então nós vamos fazer essa romaria, que vai sair aqui da nossa região. Existe inclusive em Mandirituba uma agência chamada Zapatur Turismo, que para essa região está comercializando. Olha só, pessoal, Zapatur Turismo, marca lá, pessoal. Isso, exatamente. Tem aí nas redes e tal. E vamos fazer essa peregrinação que vai ser diferenciada. Por quê? Porque além de todo o cerimonial que existe na grande festa, terá para esse grupo que nós vamos levar, né, com animação eucarística, com a missa especial, com a procissão do manto, o almoço especial, e no período da tarde terá o passeio cultural no Centro Histórico de Paranaguá. Então, nesse formato, nunca existiu, é a primeira vez que está sendo feita. Quero convidar os fiéis, aquelas pessoas que creem em Maria, né, que conheçam a Nossa Senhora. Né. Agora, no dia 15 de fevereiro, nós vamos estar passando na paróquia Bom Jesus, ali em Campo do Tenente. Nós vamos estar passando um filme sobre Nossa Senhora do Rossio, sobre Olha os seus só, milagres profundos. não podem perder, hein? Quem estiver na região está convidado, dia 15, sábado próximo, né, em Campo do Tenente, às 20 horas, depois da missa, nós vamos passar como é que chama? Mãe do Rossio e seus milagres profundos. Olha só, pessoal. Muito legal. Estejam convidados, ó, na Igreja Bom Jesus do Campo do Tenente, né? Campo do Tenente. Olha só, pessoal. E para a gente poder finalizar o vídeo, Márcio, um conselho para quem está saindo da cidade e vindo pro campo buscar as suas raízes. É maravilhoso. A raiz é aquilo que a gente tem de mais forte. Né? Existe o tronco da árvore, existem os galhos, existe, né, as folhas, existem as flores. Tudo isso é muito bonito. Mas nós temos que lembrar que tudo começa pela semente, que se torna raiz e que se torna a árvore frondosa da nossa vida. Às vezes, uma árvore pode ser cortada, o raio pode dar nessa árvore, ela pode ficar sem as folhas, sem os galhos, mas lá no fundo, e bem no fundo, o que vai estar firme é a raiz. Então procure a sua raiz. Veja aquilo que te faz bem. Veja se às vezes a correria do dia a dia de uma cidade grande realmente te faz feliz. Né? Se você precisa de tudo isso que a gente acha que precisa, né, para viver. E como é simples a gente viver no interior. Eu, quando posso estar aqui na casa do anfitrião, é como se eu estivesse num local do interior. Né? A paz que tem aqui não tem dinheiro no mundo que compre. E é assim nas cidades que tem a sua área rural, né, ainda tradicionais, que tem ainda o seu sossego. Podendo, volte às raízes da sua família, volte às suas raízes. Fique no campo, o campo hoje é muito bom. O campo tem luz, tem água encanada, tem internet da melhor qualidade, até por satélite. Verdade, e qualidade de vida, né? 100%. Qualidade, né? se você é um escritor, você pode escrever de onde você está. Se você trabalha em home office, uma coisa que foi muito difundida e que pegou, né, na área da pandemia, tenha o seu cantinho no campo, não precisa ser luxuoso. Meu ranchinho aqui é muito simples. É uma casa comum, minha mulher não gosta que eu chame de olha ranchinho. Só, mas é bonito, nossa, minha é muito bem ajeitado. Brava se eu chamo de ranchinho. Olha só. Mas é uma forma carinhosa de dizer que é uma pequena casa que existe desde 1976, foi reciclada, né? E aqui nós somos felizes. Aqui olha nós só, recebemos pessoal. Os amigos. Fica a dica e o conselho do Márcio, olha só. Fica essa dica. Tenha o seu cantinho no interior. Se você não tem, de vez em quando alugue um local. Hoje em dia, por Airbnb, você consegue ter o seu lugar, né, sem ter a despesa de todo o tempo. Mas
recarregue as suas baterias no interior. Aquilo que se fazia antigamente na praia, quando a praia era prescrita pelos médicos como curativa, né? Era bom. Só que hoje você vai para a praia, você fica na fila do pão, daí na fila da carne, falta água quando tem muita gente, Ficou muito pior que calor. cidade daí, né? É pior. Então, vai para o interior. O interior ainda é o lugar que nós conseguimos ter paz. E você busca as suas raízes, o seu eu. Olha só que conselho. Márcio, é um enorme prazer poder estar entrevistando você, um homem que é cineasta, que é um dos pioneiros aí no turismo rural, né, no turismo ferroviário, né? E lógico, um homem que tem uma sabedoria imensa que pode compartilhar um pouquinho. Foi aquilo que você falou no início do vídeo. Nós agradecemos de você poder compartilhar um pouco do teu conhecimento para conosco. Eu que fico feliz porque o teu público, que eu espero que comece a ainda crescer ainda mais, já é um público, né, para o trabalho que você faz, é um público crescente, mas que cresça ainda mais, porque a tua proposta, a proposta do teu programa, é uma proposta muito pura. É muito difícil a gente ver isso hoje na internet. Nós vemos pessoas que fazem verdadeiros caça-níqueis, que chegam na cidade falando bobagem, que não se referenciam na história e vão contando, e vão inventando, e vão acrescentando. Então eu quero te dar o parabéns a você, a sua esposa que aqui está, né, acompanhando, sempre muito atenta, nos trouxe água, preocupada com, né, com o bem-estar da gente. Parabéns a vocês. Que Deus os abençoe muito e sempre, que Nossa Senhora do Rossio os cubra com seu manto e que cada vez mais você consiga levar a tua mensagem para mais e mais pessoas ligadas nas redes sociais. Olha só, gratidão, gratidão, Márcio. E Deus te abençoe também, te dê muita saúde e muita disposição. Amém. Márcio, podemos usar a imagem? Claro. Deus abençoe você totalmente. muito, olha só. Gente, se inscreve no canal, dá seu joinha, compartilha. Que canal simples e campeiro, olha só. Não esquece da romaria, hein, pessoal? É desse jeito. Márcio Assad, lapiano, 60 anos, é um nome que ecoa além das fronteiras do Paraná, Brasil afora. Com 42 anos dedicados à cultura, ao turismo e à comunicação, sua trajetória é um verdadeiro legado. Pioneiro no turismo ferroviário, idealizador do emblemático Trem da Lapa e incansável na promoção da história e do patrimônio, Márcio elevou a cidade da Lapa ao cenário nacional e internacional. Que simboliza o meu lugar, meu Paraná, terra querida. Márcio é mais do que um empresário e gestor de turismo. Ele é um contador de histórias, um promotor incansável da cultura local e um profissional apaixonado que transformou seu amor pelo Paraná em uma missão de vida. Hoje celebramos sua dedicação e impacto que continuarão inspirando gerações. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Muito obrigado, Márcio Assad, por transformar nossa cultura em patrimônio vivo. Seu legado está eternizado em cada projeto e em cada história que você ajudou a contar. Meu Paraná. Gente do céu, e o homem é um fera mesmo, olha só. Ele tá fazendo um café bem do jeitinho campeiro, olha só. Homem estiloso, gente. E o cheirinho de café inagualável, pessoal, olha só. Coisa linda, hein? Olha só. Mas também é um café de um chefe de cozinha, pessoal, olha só. A gente não poderia esperar menos que isso aqui, ó. Desse jeito, pessoal. Simples e campeiro. Mas olha só, Marcelo, de parabéns. Essa casa é bem no estilo campeiro mesmo. Conta um pouquinho para nós essa ideia que você teve aí. Então, essa casa ela existe desde 1976. Ela foi construída para abrigar o gerente da granja da Lapa, que hoje se chama JBS, né?
já passou por vários, foi Marfrig, foi tudo que já mudou de nome várias vezes, mas esse rapaz veio para gerenciar a obra da granja aqui na Lapa. E montou, essa casa é feita em cima do molão de pedra, né? Porque aqui nós estamos em cima da pedra, né? Então ele não quis ofender a parte da ecologia, então ele fez um molão, né? Com molão de pedra e fez a casa em cima. E de lá passou por algumas pessoas e o meu pai adquiriu e nós restauramos a casa e fizemos dela a casa do anfitrião. O que é a casa do anfitrião? É um lugar onde a gente recebe os amigos, como eu estou te recebendo hoje aqui, recebendo os teus telespectadores, os teus vídeo espectadores, por assim dizer, né? E com muita alegria. Um momento quase que de brincadeira, eu coloquei ela no Airbnb também, e vou dizer uma coisa para você. Se eu não reservo as datas para mim, quase que eu não consigo vir para cá. Então, quando tem grupo de turismo de caminhantes, de turismo rural, também de cavalgadas, é aqui que o pessoal chega, é aqui que o pessoal é bem recebido. Com um cafezinho, como no nosso caso somos só nós hoje, um café pequeno, como era assim dizer, mas sempre na manhã, bem cedo, tem o chimarrão, no final da tarde o chimarrão, né? E por aqui nós fazemos a nossa coxinha de farofa, que é a típica coxinha da Lapa, a nossa comida tropeira e o nosso tropeironofe, que eu tenho certeza que você vai mostrar para os teus vídeo espectadores, né, do teu canal, o que é o tropeironofe. Então, assim nós somos, é deste jeito, simples e campeiro. É isso aí, pessoal, olha só. E aqui é um toque especial, que é a cara do Márcio, olha só. Veja os detalhes, pessoal. No estilo bem simples mesmo. Coisa de você, quando você vai na casa da avó, do vô, assim, aquela atmosfera familiar, é isso aqui que você encontra na casa dele aqui, ó. Olha só, pessoal. Que coisa linda. Fogãozinho campeiro também aqui, ó. Olha só. E lógico, né? Um cafezito, olha. Muito especial, né? Vamos brindar aí, ó. Vamos brindar aí, pessoal. Um brinde então ao canal. Olha só, pessoal. Simples e campeiro. É desse como jeito. A vida deve ser. Olha só. E olha só, pessoal, que mensagem, hein, ó. Neste lugar, bem-vindo. Acolhemos, hospedamos, amamos, rimos e se divertimos. Olha só. Que lugar bonito, pessoal. Show de bola, hein? Olha só. E olha só, pessoal, até pensei que era um lustre, ó. É um ninho de marimbondo que tem aqui, ó, pessoal, bem na comer. Veja que a gente aqui tá em meio à natureza, aqui a natureza 100%, olha só. Bichinho fazendo uma casinha ali, gente, olha só. Comenta no canal que já deu uma cutucada num ninho de marimbondo desse aqui, ó. O turismo religioso do Paraná começa pela nossa padroeira. Dia 9 de março, participe da Jornada de Fé à Mãe do Rocio, um evento incrível, com transporte, celebrações especiais, almoço e passeio cultural. Informações e vendas em Curitiba, contate a Michele Turismo. Em Mandirituba, fale com a Zapatur Turismo. Que Nossa Senhora do Rocio abençoe a todos.